Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, continuaremos a tratar dos neologismos referentes à Covid-19. E nesse vídeo, trataremos especificamente das unidades fraseológicas, também chamadas de sintagmas. São aquelas expressões formadas de duas ou mais palavras resultantes do processo conhecido como formação sintagmática. É o que nós veremos agora. Apenas para que possamos entender como está sendo feita essa abordagem dos neologismos referentes à Covid-19, no vídeo anterior, chamado Formação de Palavras Referentes à Covid-19, tratamos de todos os processos e também de todos os neologismos que surgiram no contexto da pandemia da Covid-19. Tratamos, por exemplo, dos processos da composição, derivação, analogia, empréstimo, sigla, cruzamento, truncação e etc. E agora, neste vídeo, trataremos apenas das formações sintagmáticas, também chamadas de unidades fraseológicas, que são as expressões formadas de duas ou mais palavras, também referente à Covid-19. E aqui alguns exemplos para que a gente possa entender o que são sintagmas, o que são unidades fraseológicas, formadas de duas ou mais palavras. Por exemplo, distanciamento social, turismo de vacinação, capitão cloroquina, sommelier de vacina. Então, vejam que são expressões formadas de duas ou mais palavras. Esse será o foco desse vídeo. Aliás, o processo conhecido como formação sintagmática tem se tornado o processo mais produtivo na formação de neologismos, sobretudo na linguagem especializada, na linguagem técnica. Bom, o que nós estamos aqui chamando de neologismo ou palavra nova ou novas expressões são as palavras ou expressões não registradas em dicionário. Então, partimos desse critério. Se a expressão não estiver registrada em dicionário, ela é um neologismo. E quais foram as obras utilizadas para esse critério? As obras consultadas. Então, aqui trabalhamos com essas 5 obras. Os dicionários Aulete, Michaelis, Aurélio e Wise, e ainda o VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Lembrando que as obras consultadas aqui foram as versões mais completas dos dicionários. Então, o processo aqui analisado será, dentro dos processos de formação de palavras, será o processo da formação sintagmática, responsável pela formação de sintagmas ou também das expressões conhecidas como unidades fraseológicas, que são as expressões formadas de duas ou mais palavras, como exemplificadas anteriormente. Então, aqui, começaremos com analisando essas unidades fraseológicas. Então, nós já temos aqui as primeiras. Exame rápido e teste rápido. São os resultados que saem até 30 minutos. E aqui um exemplo extraído da imprensa. Anvisa discute liberar testes rápidos para a Covid em farmácias. Lembrando também, quando a gente fala em expressão, em um sintagma, não significa que individualmente essas palavras não estejam registradas no dicionário. Aqui, quando a gente fala que não está registrado em dicionário, é a expressão, já que a expressão adquire um sentido próprio, diferente das suas unidades. Então, exame, isoladamente, já está registrado no dicionário, mas não essa formação, exame rápido. Isso não está em dicionário ainda registrado. Portanto, nós aqui consideramos um neologismo. Então, exame rápido, teste rápido, dentro do contexto da pandemia da Covid-19, é uma expressão nova.
Outra expressão nova, atividade, e lembrando também que essas duas expressões são utilizadas como sinônimas, como variantes. Exame rápido ou teste rápido é a mesma coisa. Na sequência, também nós temos aqui como expressões que são utilizadas no mesmo contexto, que são, portanto, variantes que significam a mesma coisa. Atividade essencial ou serviço essencial. São aquelas atividades ou serviços que não podem parar mesmo na quarentena, mesmo, por exemplo, em lockdown. Um exemplo da imprensa. Rio de Janeiro inclui a advocacia no rol de atividades essenciais, com livre locomoção. Mais exemplos. Auxílio emergencial, também escrito na forma composta, com o hífen auxílio emergencial, que foi a ajuda dada pelo governo. Metade dos inscritos tem direito de receber auxílio emergencial de R$ 600, também uma expressão nova. Ensino remoto é aula dada a partir de casa. Professores e pais acionam justiça contra ensino remoto. Álcool em gel, aqui a gente percebe que também as expressões, há variação nessas expressões. Eu posso utilizá-la como álcool em gel, álcool gel, ou ainda também na forma composta. As três formas aparecem na imprensa. Brasil amplia a produção de máscaras, álcool em gel e ventiladores pulmonares. Coronavírus, o álcool gel é eficaz para prevenir a contaminação? Outras expressões que estão próximas. Caso suspeito, são aqueles pacientes que apresentam sintomas, mas que ainda não fez o exame, não há uma confirmação laboratorial. Caso suspeito e o caso confirmado é aquele que já apresenta um exame, apresenta já uma comprovação. E caso descartado é aquele que, embora tenha sintomas, fez o exame e deu negativo. Então, casos suspeitos de coronavírus no Brasil chegam a 182. Coronavírus, 25 casos confirmados e 930 suspeitos em investigação no Brasil. São Carlos tem mais um caso descartado de Covid-19. Então, são expressões que estão próximas. Caso suspeito, caso confirmado e caso descartado, também, como neologismos. Outras expressões que estão próximas, isolamento social é o confinamento sem contato com pessoas. Isolamento horizontal é o confinamento em casa de todos os cidadãos. E o isolamento vertical é o confinamento apenas de pessoas de grupos dentro dos grupos de risco. Então, nós temos aqui os exemplos. Índice de isolamento social se mantém em 49% em São Paulo. Ministério Público do Rio defende isolamento horizontal. Novo ministro da Saúde criticou abertamente isolamento vertical. Também expressões neológicas. Vala coletiva é a vala com distanciamento entre os caixões e com identificação das sepulturas. Amazonas enterra vítimas da Covid-19 em vala coletiva, também uma expressão nova. Hospital de campanha, que é uma estrutura, uma mini estrutura de hospital montada em determinados lugares. Então, praticamente é um mini hospital. Morre segundo paciente atendido no hospital de campanha do Anhembi. Cabine de desinfecção. É um túnel que borrifa todo o corpo para higienizar a roupa. Por exemplo, Rio vai instalar cabines de desinfecção em locais de grande movimento. Aqui, expressões que estão próximas também, paciente leve
é o paciente com sintoma leve de COVID. Já o paciente 0 é a primeira pessoa do mundo que contraiu a COVID-19. Então, os exemplos: pacientes leves de COVID-19 passarão a ser internados em São Paulo. China busca homem, que seria o paciente 0, ou seja, a primeira pessoa infectada. Grupo de risco, outra expressão muito utilizada, mas que ainda não está registrado em dicionário, sendo, portanto, um neologismo. Grupo de risco são aquelas pessoas, os idosos, diabéticos, hipertensos, com problemas de saúde ou com problemas pulmonares. 1/3 dos adultos brasileiros faz parte do grupo de risco do coronavírus, ou seja, são as pessoas mais vulneráveis. Distanciamento social é o afastamento entre as pessoas na interação, tá? Toda uma recomendação aí em torno de 1,5 m, 2 metros de afastamento entre as pessoas. Medidas de distanciamento social devem durar até 2022, estima a pesquisa. Outras expressões, essas, as duas primeiras, inclusive, com um caráter até mesmo irônico, né? Capitão Cloroquina, aí uma referência a Bolsonaro, já que Bolsonaro estimulava ou estimula o uso da cloroquina no combate à Covid-19. Então, por conta disso, ele acabou ganhando essa expressão em referência a ele, né? Capitão Cloroquina. Dória critica Capitão Cloroquina. E a Capitã Cloroquina, que é a secretária do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro. Capitã Cloroquina, ou seja, a Mayra Pinheiro, combinou perguntas com senadores na CPI. Turismo de vacina, ou também na sua forma variante, turismo de vacinação, são as viagens, os deslocamentos das pessoas em busca de vacina, onde há vacinação. Turismo da vacina já é realidade pelo mundo. Então, são expressões aí utilizadas. E também outra expressão que apresenta variantes é sommelier, um termo francês, sommelier de vacina, sommelier usado, por exemplo, naqueles que indicam vinhos, né? E aqui no caso está fazendo referência, usando esse mesmo sentido, só que para a indicação de vacinas. Sommelier de vacina ou a sua forma variante, sommelier de imunizante. Pesquisadores da Fiocruz criticam sommelier de vacina contra Covid-19. E com isso, aqui nós vimos as principais expressões, as principais unidades fraseológicas ou sintagmas que surgiram no contexto da Covid-19, fazendo referência à pandemia. E aqui nós analisamos apenas os neologismos referentes à Covid-19, e dentro desses neologismos, nós analisamos apenas a formação sintagmática, ou seja, é o processo responsável pela formação de sintagmas ou unidades fraseológicas, ou ainda conhecida como simplesmente como expressão, que são as unidades formadas de 2 ou mais palavras. Inclusive, a formação sintagmática tem se tornado o processo mais produtivo na criação de neologismos, sobretudo na linguagem técnica. E isso, por que isso ocorre? Já que a evolução provoca a especificação do conhecimento, isso acaba refletindo também nos novos termos que são criados, que exigem complementos para atender a essas especificações. Daí o uso, a criação de expressões sintagmáticas, né, para atender, de certa maneira, a essa especificação do conhecimento, sendo aí necessários mais complementos na formação dessas expressões. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.